Olá, eu me chamo Dayan Siebra e é um grande prazer que nós vamos começar hoje o nosso vídeo falando sobre menopausa. E olha só, para quem é esse vídeo? Esse vídeo é para todas as mulheres, é para os maridos mostrarem para as mulheres e é para todos os filhos, netos, para todo mundo que tem alguém, alguma mulher que você se importe, mas principalmente aquelas mulheres que estão se aproximando dos 40 anos, ok? Então esse vídeo vai trazer muita coisa interessante acerca da menopausa, que é uma fase bem interessante da mulher. Então vai falar sobre alimentação, sobre hormônio e sobre métodos que você pode usar para diminuir o sofrimento de uma mulher na menopausa. Então, menopausa quer dizer a última menstruação da mulher. Geralmente é um diagnóstico tardio, porque para poder você dar o diagnóstico de menopausa, a mulher tem que passar um ano sem menstruar. Um ano sem menstruar. Então, um ano sem menstruar, aí vem a última menstruação, você diz, entrou na menopausa. E o período que antecede essa última menstruação, aquele período antes que fica com a menstruação mais irregular, ou então com sintomas, a pessoa se preparando, chama-se climatério. Então, os sintomas da mulher já começam no climatério, ou seja, antes da última menstruação. Os sintomas da menopausa geralmente têm início entre os 45 aos 55 anos de idade. E eu, como médico, trabalho muito com mulheres, porque também sou cirurgião vascular, médico ortomolecular, tendo muitas mulheres no meu consultório. Então, vivencio isso diariamente, o sofrimento dessas mulheres. E eu pude ver a menopausa da minha mãe, e eu pude ver a menopausa de uma empregada doméstica que morava comigo em Recife, quando eu era estudante de medicina. Gente, essa mulher sofria demais. Quero mandar uma... Não vou dizer o nome dela não, porque... Então essa mulher sofria demais. Ela tinha muito calor, era uma mulher obesa, diabética, e essa mulher sofria, era um suor que escorria pelo rosto, ela ficava nervosa, ansiosa. E eu vejo diariamente mulheres sofrendo com isso, mulheres engordando, mulheres usando leque. Aqui no Ceará tem muita mulher ainda, você que não sabe, mas no Ceará tem muita mulher usando leque, porque o calor é enorme em todo lugar. Então o sofrimento é muito grande. Mas, porém, você não precisa sofrer mais de menopausa, porque existe como tratar isso aí. Nessa idade, entre 45 e 55 anos de idade, quando a menstruação começa a ficar mais irregular, começa a aparecer ondas de calor, palpitação, suor, a menopausa está chegando. Acontece também ressecamento de pele, cabelos começam a cair. A menopausa acontece devido à queda na produção de hormônios responsáveis pela fertilização na mulher. E a intensidade varia de acordo com cada organismo. Você vai ver mulheres que passam pela menopausa e ninguém sabe nem que aconteceu nada. E vai ver mulheres sofrendo como se carregasse uma cruz durante o período da menopausa. Quais são os sintomas principais da menopausa? Ansiedade, depressão, tristeza, choro fácil. Olha só, você que tem uma mãe, que tem uma avó, que tem uma esposa, você que tem alguém na tua vida que tá sofrendo menopausa, tenha paciência, porque é choro fácil, vitimação, palpitação, a pessoa sofre muito, entendeu? Quando não tem a reposição hormonal adequada. Fadiga, lapso de memória, a pessoa começa a esquecer onde deixou a chave do carro, onde deixou aquilo, às vezes até o nome de um filho. Porém, não é Alzheimer, é às vezes lapso de memória da menopausa. Irritabilidade, a pessoa se vitima e tudo sou eu, porque tudo sou eu, porque nessa casa TPM parece que é uma TPM eterna. Na verdade, imagine você que a menopausa em muitas mulheres é como se fosse uma TPM eterna. E aí, sem falar da osteoporose e da queda da libido, vagina seca. Então o marido tem que entender isso aí também nesse momento. E o aumento de peso, que começa a ser mais intenso na menopausa. Então se você está com 35 anos e já está gordinha, saiba que na menopausa isso tende a piorar. Então começa a mudar o estilo de vida. Dependendo da pessoa, os sintomas serão mais evidentes em um determinado sistema. Tem gente que tem mais ressecamento de pele, aquela pele fica murcha, engelhada. Tem gente que tem mais alterações da massa muscular e começa a ficar com a bunda murcha, bunda batida, começa a atrofiar as coxas, é aquela mulher que era toda sarada e começou a ficar seca e gorda muitas vezes. Tem muitas mulheres que as alterações são mais na parte emocional, depressão, ansiedade, tristeza. E outras são nas ondas de calor, aquela onda de calor que vem de uma hora para outra, que nós chamamos de fogachos. A idade da menopausa varia também de uma mulher para outra, geralmente em torno dos 50 anos. Porém, há mulheres que começam antes dos 40, como também há mulheres que só passam pela menopausa depois dos 52 anos. Isso depende muito da genética e do estilo de vida da mulher. E como se dá o diagnóstico da menopausa? O diagnóstico da menopausa é principalmente dado com base nos sintomas da mulher, ou seja, ela tem que passar 12 meses sem menstruar. Além de tudo isso, todos esses sintomas que nós acabamos de falar, todo esse quadro que envolve a menopausa,
menopausa. O médico também poderá solicitar a taxa de hormônios, principalmente o FSH. Geralmente ele está diminuído. Isso só para comprovar a menopausa. E aí você tem que iniciar geralmente a reposição hormonal, de acordo com o critério do médico. Geralmente são usados hormônios, estrogênios, progesterona, tudo isso baseado numa indicação médica. Porém, alguns desses hormônios são contraindicados em mulheres com hipertensão elevada, com hipercolesterolemia, ou seja, colesterol muito elevado. O teu médico precisa saber se você precisa ou não e qual o melhor tipo de reposição hormonal. Não vá fazer isso aí por conta própria, porque uma amiga foi a um ortomolecular, a um nutrólogo, a um ginecologista. Não. Você é uma figura única. Então, nos casos onde houver contraindicação, você pode fazer a reposição com fitoterápicos, que podem ser à base de soja ou de outras plantas. Eu gosto muito da Simicifuga racemosa, que é uma planta que é usada, inclusive, muitas vezes em pacientes que já tiveram câncer de mama e mastectomizadas, uma planta que melhora muito os sintomas. Agora, porque planta pode usar todo mundo? Não. Você precisa falar com o seu ginecologista. O que eu sei é que essa planta, a Simicifuga racemosa, ela alivia muito os sintomas da menopausa. Existem orientações em relação a alimentos também, ou seja, você que está na menopausa, evitar alimentos picantes, como picles, como pimenta, tudo isso pode piorar mais os teus sintomas. Alimentos que aumentem o metabolismo. Você deve beber muita água, principalmente água com limão. Água com limão vai te ajudar muito a tornar o teu corpo mais alcalino, comer muito alimento, frutas cítricas, tudo isso vai ajudar a diminuir o calor da menopausa. Existem alguns métodos físicos, como colocar água gelada nos pulsos, bolsa de gelo nos ombros, tudo isso melhora. E eu já vi pessoas que dizem que melhora colocando a cabeça dentro do freezer. Eu não aconselho isso, não aconselho, não tem sentido isso. É muito comum também em mulheres menopausadas a insônia. Além disso, chá de camomila à noite antes de deitar e evitar café e chocolate, principalmente à noite, porque são alimentos que vão te tornar uma pessoa mais excitada. Eu estou falando de excitação neurológica, claro. É proibido engordar. Mulher na menopausa tem que se disciplinar, entrar na academia, porque se deixar vai engordar e a cintura vai virar realmente assim, um botijão de gás. E a fadiga, o que fazer? Geralmente o ginseng é muito bom, existem manipulações de ginseng para fadiga. E alimentos integrais, você consumir mais alimentos integrais que vão diminuir os picos de glicemia que causam muita fadiga. Existem algas marinhas também, como a espirulina, que ajuda muito em relação a fadiga também. Muita gente me pergunta, Dayan, e a dose? Olha só, eu não posso estar falando de dose aqui para você no YouTube. Então eu quero que esse vídeo entre na sua cabeça como uma orientação para você procurar um profissional para passar tudo isso para você, se for o caso. Então existem muitos cremes fitoterápicos para melhorar o aspecto da pele que envelhece muito na menopausa. Então quando você mistura a orientação alimentar com a modulação hormonal é você dar o hormônio que aquela mulher precisa, específico naquela menopausa. E mais, tratamento de pele, aí você tem um tratamento imbatível e a mulher pode passar da menopausa sem praticamente sintomas. E você pode estar me perguntando agora, Dayan, e o hormônio bioidêntico, você não vai falar sobre isso? Vou falar sobre isso sim. Em 1940, um americano chamado Russell Marker, o que é que ele fez? Ele conseguiu meio que, entendam, clonar o hormônio feminino. Ou seja, você poderia usar um hormônio natural vindo de um cará selvagem, que é uma planta parecida com o inhame, e ele conseguiu clonar, fazendo um hormônio parecido com o nosso, com o das mulheres, claro. Esse hormônio vinha de uma saponina do cará selvagem, que é essa planta. Você pode ver agora a foto da planta. Criando assim um hormônio vindo da natureza, o que é que aconteceu? Esse hormônio não pode ser patenteado pelos grandes laboratórios. Então, muita gente passou a ser contra, porque não pode vender. E aí os laboratórios produzem um hormônio sintético muito diferente do da mulher. Já esse hormônio natural, bioidêntico, esse hormônio se parece muito com o hormônio da própria mulher, causando menos efeitos colaterais no organismo dela. Ou seja, é um hormônio melhor para ser utilizado na menopausa. Esse hormônio bioidêntico, também chamado isomolecular, é uma coisa que pode ser aplicada na pele ou pode ser usada através de chips, muito falado chip da beleza ou implantes subcutâneos. A maioria das mulheres não consegue usar hormônios sintéticos por mais de 6 meses, devido aos efeitos colaterais, devido a problemas na pele, acne, e várias coisas. Isso não quer dizer que porque é bioidêntico você pode abusar do hormônio de forma alguma. Ok, se você gostou desse vídeo, se você entendeu todo o material, começa dando um like aqui, compartilha esse vídeo com todas as pessoas que você conhece e saiba que menopausa não é sinônimo de sofrimento. Você que é mulher, saiba que a mulher melhor é a mulher madura, mas a mulher madura precisa estar bem e equilibrada. Um grande abraço, beijo no coração, viva com saúde, viva com paixão.